Fala, meu povo! Bom, em nosso último vídeo, nós mostramos como a Europa, na figura ali da Bélgica, ela usou uma estratégia, de acirrar rivalidades e diferenças que não existiam entre Tutsis e Hutus, e aí, após décadas e décadas de colonização, essas diferenças realmente passaram a existir. E aí, o país entra numa guerra civil, Ruanda, de 90 a 93, e a ONU, de forma atrasada, ela media uma paz, mas uma paz completamente frágil, O ódio étnico era muito grande. E aí, em 1994, o avião do presidente Juvenal Habyarimana, ele foi explodido, um atentado terrorista derruba o avião do presidente Hutu. E aí, meus amigos, como eu falei no vídeo anterior, abriram-se as portas do inferno, porque a rádio mais importante do país, controlada pelos Hutus, ela colocou a culpa desse atentado nos Tutsis e a rádio exigiu e incentivou a todo Hutu a sair na rua e matar todos os Tutsis que ele encontrasse, independente se fosse criança, idoso, mulher, Porque nessas guerras étnicas tem esses pensamentos, mas é mulher, mas ela pode ter um filho de outra etnia que um dia no futuro vai querer me matar ou matar meu filho, ele é uma criança, mas ele vai crescer e vai se virar contra mim porque ele é de outra etnia. Pensamentos macabros, Realmente. E tudo indica, que esse massacre dos Hutus sobre os Tutsis, ele já era um massacre que já estava armado, O governo de Ruanda, ele gastou 134 milhões de dólares que haviam sido aportados no país pelo FMI, pelo Banco Mundial, para que o país se levantasse economicamente, mas o governo comprou tudo de armas, fuzis, facões, e distribuiu para milícias Hutus que já estavam armadas até os dentes, E quando o presidente foi assassinado, soltaram os malucos ali pelo país. E aí era aquele tal negócio, As milícias matando Tutsis dentro de Ruanda, o exército Tutsi de fora para dentro, vindo apertando os Hutus, com muito mais condições técnicas e financeiras. Então a população Tutsi ou Hutu não sabia para onde que ia, Porque ora você estava sob o controle dos Hutus e o exército Tutsi chegando, e a partir daquele momento tinha-se uma virada de perspectiva e era Tutsis perseguindo Hutus. Então realmente a coisa saiu do controle e os números realmente são impressionantes. Em 100 dias, 100 dias foram 800 mil mortes, Isso dá 8 mil mortes por dia, 333 mortes por hora, 5 mortes e meia por minuto. Por isso que eu falo para vocês, eu tenho um conhecimento razoável aí das guerras pelo mundo e eu nunca vi números desse jeito. Nenhuma guerra de exército contra exército chega a números tão grandes, militar matando militar. Para terem números tão enormes, a população civil foi massacrada. Então foi uma coisa assim absurda, invasões de casa, de propriedades, tanto de Hutus buscando Tutsis, quanto de Tutsis buscando Hutus. E realmente eu nunca vi coisa igual, eu nunca vi paralelo em outras guerras nas últimas décadas. Talvez a Segunda Guerra Mundial realmente tenha sido maior do que isso, Gerou aí quase 70 milhões de mortes em 6 anos. Mas pós-Segunda Guerra Mundial, realmente eu desconheço massacres tão grandes, tão grosseiros quanto o de Ruanda. Bom, a ONU, ela pulou fora, os capacetes azuis, a situação saiu do controle, a ONU deu a ordem para que eles entrassem no avião e saíssem fora. Então, a ONU pulou do barco, mais à frente um pouquinho,
as coisas conseguiram ser apaziguadas, né? A vitória nessa guerra foi Tutsi, porque eles tinham apoio de países vizinhos, e hoje Ruanda, ela guarda cicatrizes dessa guerra, e o mais importante é que o país vem melhorando, vem diminuindo o analfabetismo, vem melhorando o PIB, e eles tomaram uma atitude muito interessante, né? Porque foi uma guerra causada por homens, né? Basicamente, e Ruanda hoje é um grande exemplo, porque ela reserva o seu parlamento para as mulheres, né? Porque eu acho que, bom, aí entra toda uma psicologia, né? Um estudo tem que ser mais aprofundado, né? Mas eu acho que as mulheres, até pelo fato de serem mães, né? Até pela questão hormonal, elas, em geral, são muito menos agressivas do que os homens, né? Então eu achei uma medida assim fantástica colocar mulheres no parlamento, um exemplo para o mundo todo, né? O mundo todo, inclusive o Brasil, ele é muito as mulheres são muito subrepresentadas nos parlamentos. E essa medida foi um grande sucesso em Ruanda, e é um país que hoje trilha um caminho de melhora, apesar das cicatrizes serem muito grandes. E aí, né, caminhando aí para o final do nosso segundo vídeo, vou indicar um filme, né, que todo mundo já deve ter assistido, que é o Hotel Ruanda, que é um Hutu, Paul Rusesabagina, são nomes realmente muito difíceis, e ele trabalhava num hotel, não vou dar spoiler não, mas eu acredito que todo mundo já viu o filme, e ele, trabalhando nesse hotel, ele conseguiu ali, de uma forma heróica, salvar mais de 1000 pessoas do assassinato, né? Então assiste o filme, é uma aula de humanidade, uma aula de honestidade, de coragem, e realmente mostra que ainda tem chance para o ser humano, né? O ser humano ainda merece os parabéns e ser aplaudido. E por fim, a guerra ela foi tão intensa que Ruanda até mudou sua bandeira, né? Era uma bandeira que era vermelha, amarela e verde, e o vermelho, né, que lembra sangue, ele foi trocado pelo azul. Então, Ruanda teve até uma mudança de bandeira, né, graças a esse conflito aí. Então, eu acho que nós temos que nos debruçarmos sobre esse conflito, temos que contar para todo mundo, temos que estudar, temos que dar aula sobre ele, para que ele nunca mais volte a acontecer. Demorou, meus amigos? Então, espero aí ter dado a vocês pelo menos as bases do que aconteceu. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.